Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você também pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF para consultar a qualquer momento do seu dia. Hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, iniciamos aí mais uma semana e vamos olhar primeiramente aí para tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira aí tivemos um dia um pouco mais tranquilo, com o exterior subindo também, o que favoreceu aí a alta do índice Ibovespa também, que vinha de oscilação aí nos últimos dias. E após o discurso de Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole, né? Lembrando aí, era o fato mais aguardado aí da última semana, ou quem sabe até da quinzena do mês de agosto, né? Olhando principalmente aí para tudo que ele iria dizer em relação à retomada aí econômica dos Estados Unidos versus taxa de juros e estímulos econômicos. Mas olhando para o Brasil inicialmente, o grande ponto aqui para os investidores na sexta-feira foi a preocupação com a inflação e a crise hídrica. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, divulgou um novo aumento na bandeira tarifária para o mês de setembro, o que acaba, obviamente, aí deixando uma preocupação ainda maior com a retomada econômica, né? Lembrando aí que a gente pode aí ter riscos de apagão ou racionamento por conta dessa situação. E também preocupando em relação à inflação, visto que a nova a bandeira tarifária, né, o consumo de energia aí para os brasileiros tem pesado bastante aí no índice de inflação aí dos últimos meses e pode continuar pesando, então, o que leva aí uma preocupação também dos investidores de forma geral. Olhando para fora, né, os investidores lá no exterior, nos Estados Unidos, alguns diretores do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, na sexta-feira voltaram aí a afirmar que eles pretendem reduzir os estímulos econômicos o quanto antes. Existe ainda uma divisão muito grande aí dos membros do Fed, né, o Federal Reserve, em relação a essa questão. Alguns querem antecipar, outros entendem aí a perspectiva de aguardar novos pontos aí da retomada da economia norte-americana e com isso, obviamente, aí essa incerteza acaba impactando um pouco o mercado também. Mas o discurso de Jerome Powell não deu perspectivas de aumento de juros, essa é a importância, pensando aí que o Jerome Powell ele é o atual presidente e deve direcionar boa parte aí da política monetária do Federal Reserve. Ele disse que a ideia, então, não é ter aumento de juros e, obviamente, assim, a redução de estímulos, a redução de recompra aí de títulos, né, principalmente aqueles títulos privados ali que acabam acarretando maior risco aí para o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e a ideia é que tudo isso aconteça, as coisas se equalizem com o pleno emprego lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira nós também tivemos aí a divulgação do PCE, né, que é a inflação lá dos Estados Unidos, que veio dentro da expectativa, tranquilizando também os mercados. Quando olhamos aí para o outro lado do mundo, na Ásia, o Banco da China manteve aí a sua ideia de recompra de títulos. O lucro das empresas chinesas também veio menor do que o esperado, era um indicador que nós já tínhamos mapeado e comentado na sexta-feira aqui também. E também tivemos aí na Europa uma leve alta, né, com a preocupação em relação ao indicador de confiança lá na França. E aqui os investidores ainda estão de olho desde a semana passada em relação aos precatórios, as reformas tanto a tributária quanto a administrativa, CPI da Covid e atos políticos aí que podem acontecer aí no feriado do dia 7 de setembro. Com isso, automaticamente tivemos uma movimentação bem grande na sexta-feira,
com diversos pontos que devem continuar impactando ainda nessa semana. Olhando para números aí da sexta-feira, o fechamento do dia 27, tivemos o índice Ibovespa aí com alta de 1,65%, retornando então aos 120 mil pontos, 120.678 pontos. O dólar caiu 1,19% a R$ 5,19. Olhando para as bolsas americanas, a Nasdaq, bolsa de tecnologia, novamente aí chegando a máximas, subindo 1,23% a 15.129 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,88 a 4.509 pontos e Dow Jones teve alta de 0,69 a 35.455 pontos. Olhando para a Europa, o euro também caiu um pouco menos, mas caiu 0,82, fechando em R$ 6,12 na sexta-feira, e as bolsas tivemos aí a Alemanha subindo 0,37 a 15.851 pontos, o CAC na França subindo 0,24, mesmo com a perspectiva ali que nós comentávamos em relação à confiança do consumidor, fechamos em alta de 0,24 a 6.681 pontos. No Reino Unido, a alta foi de 0,32% a 7.148 pontos, e as bolsas asiáticas fecharam aí, como já falamos sempre aí no nosso fechamento de Morning Call, China aí com alta de 0,15 a 14.436 pontos, e o Japão caindo 0,36 a 27.641 pontos. Esse aí foi o fechamento de sexta-feira. Olhando para o cenário de cripto, voltamos a ter alta com mais tranquilidade aí no mercado de cripto. Bitcoin fechou aí na sexta-feira com alta de 4,21% e o Ethereum uma alta de 4,91%. Olhando também aí para petróleo futuro, nós tivemos o Brent na sexta-feira fechando a $70,63, voltando aí a certa normalidade em relação aos preços, e o WTI também alta, fechando em $68,72 o barril. Hoje iniciamos aí o dia com uma leve queda aí no preço do petróleo, mas devemos ter uma semana mais tranquila em relação a oferta e demanda, o que deve manter o preço das commodities. Olhando também para o índice S&P 500 VIX, que semana passada oscilou bastante, né? Tivemos dias ali com alta de mais de 20%, e fechamos a sexta-feira com o índice do medo, o índice VIX, caindo 13% a 16,36 pontos. Lembrando aqui, o índice VIX é aquele índice que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações. Quanto maior esse índice, maior o risco, maior a volatilidade. Olhando também aí para metais futuro, né? Tivemos uma alta de metais futuro, principalmente o ouro, que chegou a $1.803,10 na sexta-feira. O alumínio futuro fechou aí a $2.653. E o ferro refinado fechando aí a $159,68. Ferro refinado aí que tem se mantido próximo desses valores, 159, $160, após aí muita tentativa de controle aí da China em relação ao preço do minério. Fechamento aí das principais ações do índice Ibovespa na sexta-feira. As principais altas aí ficaram por conta de Prio 3, PetroRio, que subiu 7,42% a R$19,40. Quem também subiu 7,06% foi BID11, né, Banco Inter, chegando a R$71,86. Ciri 3, Cyrela, subindo 6,87% e fechando a cotação a R$21,31. Usiminas 5, Usiminas, também subindo 6,81%, fechando a cotação a R$18,50. E Elican 3, Locamérica, subindo 5,23% a R$26,17. Entre as principais baixas aí tivemos a Mer3, que é o novo ticker de lojas americanas, né? Aquele onde consta aí então as lojas físicas, caindo 2,71% a R$42,06.
Edux da área de educação caindo 1,97% a R$ 27,39. CVCB3, CVC Brasil, né, que caiu 1,31% a R$ 21,90. JBSS3 caiu 1,05%, fechou a cotação a R$ 31,05. E Hapvida, HapV3, caiu 0,74 a R$ 14,83. Foi um dia mais tranquilo para o índice Ibovespa, com quedas menos acentuadas e fortes altas aí em alguns setores. Olhando aí para a agenda de indicadores, aquilo que a gente pode ficar de olho no dia de hoje aqui no Brasil e no exterior. Por aqui, hoje tem divulgação do IGPM, Índice Geral de Preços Médio, né? Desculpa, que mede aí principalmente a oscilação da inflação para o atacado, para a indústria em um primeiro momento, e óbvio a gente sabe que isso reflete posteriormente lá no IPCA, não tão rápido, mas vai refletir com o aumento e repasse desses custos aí que vão para a indústria e para o atacado. Hoje também temos divulgação do Boletim Focus com a perspectiva aí em relação aos próximos anos, né, e ao final desse ano e os próximos anos em relação à inflação, taxa de juros, câmbio e crescimento do PIB. Então aí por volta de 9 horas da manhã vale a pena ficar de olho, e um pouco antes disso já temos a divulgação então do Boletim Focus, trazendo essa nova perspectiva aí semanalmente. Olhando aí para o setor internacional, né, o que esperar do mercado lá fora, hoje não temos nenhuma movimentação no Reino Unido devido ao feriado bancário que temos no Reino Unido. Hoje também tem divulgação aí do clima de negócios aí na zona do euro, também importante esse olhar, onde nós tivemos na semana passada a Alemanha tendo um cenário negativo nesse sentido. Após essa divulgação, Alemanha e França também tiveram a confiança do consumidor aí divulgada abaixo da expectativa. Então esse indicador de clima de negócios na zona do euro também é muito importante ficar de olho no dia de hoje. Falando em Alemanha, hoje tem divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Lembrando que a inflação na Europa, né, na Alemanha e outros países da Europa tem preocupado bastante e acaba aí impactando o mercado nesse sentido também. E hoje nós temos divulgação do PMI composto e do PMI industrial lá na China, então vale a pena ficar de olho também nesses indicadores. Olhando um pouquinho aí para a questão política, na CPI da Covid, aí, que é um dos pontos que a gente acaba trazendo quase que diariamente aqui, a comissão parlamentar essa semana vai ouvir aí o Francisco Araújo, que é ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, justamente para tentar entender a ligação dele com outras empresas e alguns aspectos que inclusive geraram aí em alguns momentos demissões dentro da Secretaria da Saúde do Distrito Federal. Também tem a oitiva aí do Marcos Tolentino, que ele é nos bastidores acusado aí de ser o verdadeiro dono do... Agora me fugiu o nome da instituição financeira que daria as garantias para a Precisa no momento aí da compra das vacinas, né? E toda a negociação. Então também será ouvido o Marcos Tolentino e o motoboy Ivanildo da Silva. Esse é o motoboy que sacou quase 5 milhões de reais e ele presta para a empresa que presta serviços aí para o Ministério da Saúde. Então também ouvir para entender como é que o motoboy conseguiu sacar esse valor, né, e esse nível de confiança, principalmente aí por ser uma empresa também ligada aos serviços de logística do Ministério da Saúde. Lembrando que o ministro, que o diretor do Ministério da Saúde, que cuidava da parte de logística, ele acabou sendo afastado, né? Se nós olharmos lá atrás, ele teria sido o primeiro acusado em relação à solicitação de propina das vacinas aí da Covaxin e também as vacinas da AstraZeneca na negociação. Continuamos aqui então, a Fiesp planeja um manifesto aí que deve ser divulgado no dia de hoje, com assinatura de diversas empresas, né, diversos entes inclusive aí, pedindo paz política e respeito à democracia. Esse assunto já vem se falando aí desde o final de semana e com alguns desdobramentos que podem acontecer, inclusive os próprios sindicatos, né, acharam que o tom desse manifesto aí não foi tão forte e diversos sindicatos também, centrais sindicais, se manifestam aí em uma tentativa
de pedir também esse respeito à democracia, lembrando aí que por conta do voto impresso e de outras situações, o Poder Judiciário e o Executivo, o presidente Jair Bolsonaro e ministros do STF têm trocado farpas já há alguns meses. Olhando aí para eleições 2022, cada vez mais se mostra que o mercado é optante por uma terceira via, que a polarização Lula-Bolsonaro não é bem vista aí pelo mercado financeiro como um todo e pelos participantes, mas ainda não existe aí uma terceira via de fato. Tem se buscado cada vez mais. Uma das possibilidades aí é o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ganhou espaço em relação ao outro possível candidato do PSDB, o João Dória, governador de São Paulo, aonde aí diversos aliados do Alckmin e do Serra já declararam apoio ao Leite, e o Leite, inclusive, já em certa onda de campanha, informou no fim de semana que caso ele seja eleito presidente em 2022, ele vai em 2023 acabar com a reeleição, dizendo que ele não acha correto esse movimento de reeleição aí para executivo. Continuamos aqui, a reforma tributária ainda não tem uma data definida para votação. Nós já viemos aí a terceira semana consecutiva com a possibilidade de ela ser colocada em pauta, colocada em votação, acaba sendo adiada devido à falta de consenso entre os parlamentares, falta de acordo entre os partidos, e na última semana nós também tivemos novos desdobramentos, aonde o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deixou bem claro que não quer entregar uma reforma de qualquer jeito e que a ideia é realmente aí trazer uma nova perspectiva, e até que haja um acordo ela não deve ir à pauta. Aguardamos, pois existe a possibilidade de ser votada nessa semana, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos e trazemos aqui as notícias para vocês. O governo aí, através do executivo, né, o presidente Jair Bolsonaro pretende vetar o projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, que traz novas regras aí para licença compulsória de vacinas durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro é contrário já desde o início desse tipo de situação, mas podemos ter desdobramentos políticos nesse sentido, principalmente em relação ao apoio aí, do Centrão e o apoio aí de deputados e senadores ao presidente Jair Bolsonaro em diversos pontos aí que são necessárias as votações aí ao presidente Jair Bolsonaro e diversos outros projetos. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas esse veto, se confirmado, pode aí também trazer novos desdobramentos em relação a esse relacionamento do executivo e do legislativo. Olhando um pouquinho aí para a economia, na sexta-feira então tivemos o discurso de Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, lá em Jackson Hole, né? O evento foi feito de forma virtual, mas esse evento ele é anual, o simpósio de Jackson Hole, e reúne a maioria dos bancos centrais do mundo aí, trazendo diversas perspectivas. No discurso que era tão aguardado de Jerome Powell, ele falou que realmente a redução na compra de títulos, né, lá nos Estados Unidos deve começar ainda esse ano, mexendo obviamente aí com esses estímulos econômicos que já desde o início da pandemia foram criados aí pelo governo norte-americano e principalmente pelo Banco Central norte-americano, mas ele deixou bem claro que não existe uma data específica para que isso comece e que tudo vai depender de dados, né? Alguns dos dados aí que obviamente são importantes aí, o payroll versus o desemprego, né? Payroll é a geração oficial de empregos lá nos Estados Unidos, que inclusive nós temos a divulgação nessa semana, na sexta-feira, então isso também pode trazer alguns indicadores, e ele deixou bem claro também que esse movimento aí de redução de estímulos econômicos, redução na recompra de títulos, não é um movimento aí de aumento da taxa de juros. Esse movimento de aumento da taxa de juros está descartado, então isso deu uma certa tranquilidade ao mercado, mas óbvio ainda existem incógnitas e os mercados devem ainda se movimentar essa semana com base no discurso de Jerome Powell na sexta-feira. Alguns analistas de algumas casas de análise enxergam aí uma maior desaceleração do PIB no Brasil para 2022, mas o principal expoente de preocupação para eles é a inflação. Lembrando aí, nós temos aí essa discussão sobre inflação já há bastante tempo. Na semana passada ressaltamos aqui que o presidente do Banco Central, Campos Neto,
Ele disse que a inflação de serviços está sendo monitorada e ele acredita que a inflação de serviços ela até virá com o fim da pandemia, mas será substituída aí pela inflação de bens e produtos finais, né? O que deu uma certa tranquilidade ao mercado, mas a preocupação já vinda de alguns dias e acentuada na sexta-feira é em relação ao aumento da inflação também por conta da crise hídrica aí que vem fazendo com que preço da bandeira tarifária aumente aí, exponencialmente, e a perspectiva aí é ruim, visto que hoje nós estamos aí, até mesmo a fala do presidente Jair Bolsonaro, com cerca de 10 a 15% do percentual aí nas reservas hidrelétricas, né? Então, o nível nas barragens, nas hidrelétricas é 10 a 15% do valor total, o que automaticamente preocupa, visto que ainda temos alguns meses aí, são os meses aí com menor quantidade de chuva. Então, essa é uma preocupação para 2021, mas também olhando aí para 2022 e um olhar ainda mais para frente. Continuando aqui dentro desse cenário de economia e o que pode influenciar, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já se manifestaram, inclusive levando aí o pedido para o ministro Paulo Guedes e também para o Campos Neto, né, presidente do Banco Central, para deixarem a FEBRABAN. FEBRABAN é a Federação Brasileira dos Bancos, né, das instituições financeiras. A ideia ali que a Caixa e o Banco do Brasil querem deixar a FEBRABAN por conta aí do manifesto da Fiesp, né, que seria apoiado então pela FEBRABAN, e Caixa e Banco do Brasil dizem que a FEBRABAN não poderia se posicionar politicamente, e é isso que ela estaria fazendo. Por isso aí o pedido então para deixar a FEBRABAN da Caixa e do Banco do Brasil. Isso também pode ter desdobramentos em diversos aspectos, até mesmo aí diminuindo a força da FEBRABAN. As instituições financeiras têm pedido aí uma maior autonomia para limites e horários do Pix, principalmente para evitar golpes e fraudes, né? Contas de laranjas têm sido utilizadas e principalmente dependendo dos horários aí, têm sido utilizadas aí para diversas transferências, então, de Pix, e por isso as instituições financeiras cobram do Banco Central um mínimo de autonomia para talvez definir, reduzir o limite de transferências em alguns horários e dias da semana. Olhando também para a economia global, essa semana aí temos, pelo menos nesse início de semana, diversos desdobramentos nos Estados Unidos que podem também trazer algumas mudanças em cenário econômico global. Temos a saída dos norte-americanos aí que acontece ao final do mês de setembro, né, lá do Afeganistão. Ao mesmo tempo, falando em Afeganistão, tivemos na semana passada aí o atentado onde o presidente Joe Biden prometeu caçar os terroristas, né, responsáveis aí por aquele atentado lá no aeroporto em Cabul. Durante essa semana, esse final de semana, o furacão lá nos Estados Unidos também afetou diversos locais, o que acaba trazendo desdobramentos e mais trabalho para o presidente norte-americano Joe Biden, e também incêndios que tumultuam aí algumas reservas florestais, e isso deve trazer aí então um início de semana mais conturbado para o presidente Joe Biden e para a maior economia global, obviamente isso também impactando em outros países e em outras negociações, olhando aí para a questão de economia. Olhando um pouquinho para o mercado corporativo, o governo brasileiro havia feito aí um manifesto também para que as indústrias assinassem a adesão para uma redução de consumo de energia, né? Pensando justamente nessa crise hídrica que parece que é a tona de nós falarmos aí nesse início de semana, e algumas incertezas e principalmente aí atrasos do próprio governo tem feito com que as indústrias tenham reduzido a adesão a esse plano aí de reduzir o consumo de energia, o que automaticamente pode pesar aí lá na frente em relação à energia elétrica, aumentando o preço, como nós já vimos que a ANEEL vai fazer, mas principalmente essa redução aí nos reservatórios que preocupa aí com risco aí de apagões ou até mesmo, ou pelo menos aí racionamento em alguns aspectos. A Bradesco Seguros inicia investimento em hospitais a partir desse ano, são alguns investimentos que estão planejados, lembrando, e sempre é importante a gente trazer como esse setor aí tem crescido com novas oportunidades, M&A e investimentos. Sempre lembrando também, não é uma
recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias aí do segmento que ultimamente tem movimentado bastante e dado mais oportunidade aí de diversificação para investidores. O segmento de turismo estaria começando a reagir, diz um estudo, no mês de agosto, aí, né, ou parcialmente no mês de agosto, já que nós não terminamos o mês, nós já tivemos uma alta aí de 17% aí no setor em relação ao mês de julho. Além do turismo de forma geral, as viagens de negócios também têm tido uma alta, o que acaba trazendo aí uma tranquilidade um pouco maior para o setor, olhando para a perspectiva de retomada econômica. E a Petrobras, que na sexta-feira, inclusive, falávamos aqui que começou aí a votação aí para o Conselho de Administração, a Petrobras anunciou aí que pode trocar alguns ativos da Braskem com a Novonor. Novonor, que é a antiga Odebrecht. Então, lembrando, né, a Odebrecht Novonor disse que queria se desfazer aí da sua fatia na Braskem. A Braskem, inclusive, teve forte alta desde então, né? E acabou fatiando, então, a Novonor essa venda de ativos, não foi feito tudo de uma vez. E agora a Petrobras e a Braskem podem trocar alguns ativos entre si e continuarem, então, nesse processo aí de venda. Tanto Petrobras vendendo uma pequena parte da fatia e a Novonor, né, que é a Odebrecht, a antiga Odebrecht, tentando vender, então, toda a sua fatia aí de Braskem. E informação que a principal concorrente da Petz, também aí buscou aí agora uma oferta inicial de ações. Então podemos ter nova empresa aí no segmento do ramo PET nos próximos meses, também dentro da Bolsa Brasileira. Alguns cases de sucesso acabam sendo aí benchmark para os seus concorrentes, né? Lembrando aí, nós também tivemos a divulgação recente da empresa aí que é concorrente da Smart Fit, também aproveitando o momento aí para abertura de capital, e agora a concorrente da Petz também deve seguir o mesmo caminho. Já são 6h18 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Olhando aí para as principais bolsas globais na Ásia, inicialmente aí nós temos a China fechando com uma lateralização negativa, China caindo 0,09% a 14.423 pontos. Ainda na Ásia, que mantém as suas bolsas abertas, né, que já tem as bolsas fechadas, desculpa, nós temos aí a bolsa Nikkei no Japão, que vinha de queda na última sexta-feira, fechando em alta de 0,54%, então a 27.789 pontos, olhando aí para esse início de semana, então fechamento das bolsas asiáticas. O restante das bolsas globais ainda com um movimento tímido, principalmente olhando aí para a perspectiva, né, os investidores digerindo ainda tudo aquilo que foi dito ali pelo Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole. Alguns outros pontos, como a perspectiva de inflação também na Europa, acaba trazendo uma certa um certo receio de alguns investidores, mas a perspectiva hoje é de alta nas principais bolsas globais. O DAX na Alemanha aí sobe nesse momento 0,20, o CAC na França sobe 0,15, no Reino Unido, como eu falei, hoje é feriado bancário, então não temos movimentação da bolsa no Reino Unido. E olhando aí para pré-market nos Estados Unidos, nesse momento aí nós temos Dow Jones subindo 0,06%, uma lateralização. O mesmo acontece com S&P 500 e Nasdaq sobe 0,10%. Óbvio, também aí o mercado norte-americano e as bolsas europeias vão digerir tudo isso que aconteceu, mas uma perspectiva de menor oscilação no dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano, aguardamos aí porque qualquer movimento pode fazer com que as bolsas globais também criem um movimento diferente ou tenham uma oscilação maior. Índice Ibovespa deve voltar aí a seguir as bolsas norte-americanas, com a perspectiva aí do cenário interno potencializar resultados, lembrando aí que nós já viemos de uma forte alta na sexta-feira, mas de bastante oscilação nas últimas semanas. Obrigado pela sua companhia, você que está ao vivo aqui ou que nos assiste posteriormente. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa um dos
dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã. Uma boa semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.